Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui nesse espaço de compartilhamento de ideias e de reflexões. E o meu objetivo nesse momento, eu não sei se vou conseguir traduzir a ideia com a competência que ela merece nesse encontro entre psicologia e espiritualidade, mas com certeza nestes minutos eu vou conseguir constrangê-los, gerar um tanto de mal-estar e possivelmente raiva da maioria de vocês em relação à minha pessoa. E se isso não acontecer até o final dos minutos que eu tenho, é porque eu não atingi o meu objetivo. Nós vamos falar sobre o inimigo em mim. E para começar essa fala, vamos buscar 3 personalidades norte-americanas que nos introduzem à reflexão. Primeiro, o comentarista Rush Limbaugh, o ex-governador de Nova York, Eliot Spitzer, e depois, o pastor Ted Haggard. Essas 3 pessoas tiveram histórias semelhantes. O comentarista, considerado ultraconservador, Rush, ele tinha uma postura de combate aos dependentes químicos, até que em determinado momento ele foi descoberto em transações ilícitas na busca por medicamentos, quando precisou assumir que ele fazia uso de uma medicação de modo descontrolado, o que lhe caracterizava como um dependente químico. O ex-governador do estado de Nova York, Spitzer, ganhou com uma campanha que propunha uma limpeza ética naquele estado, em especial em relação à prostituição. Depois de algum tempo, em 2006, foi denunciado pelo New York Times porque estava envolvido em uma grande rede de prostituição, fazendo uso de prostitutas de luxo. Por fim, o reverendo Ted tinha no seu discurso o combate à homossexualidade e a contrariedade com o casamento gay. Estava à frente de milhões e milhões de pessoas no seu meio religioso e foi denunciado por Mike Jones, um garoto de programa, com quem ele se encontrou pela internet e que também fazia uso, naquela mesma noite, de metanfetamina. A nossa questão não é olharmos para essas 3 personalidades e pensar o que existe em comum entre elas. O constrangimento maior é termos que olhar para estas 3 personalidades e pensarmos o que há em comum entre elas e cada um de nós que aqui nos encontramos. Murray Stein, um autor junguiano, nos dirá assim: a maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é, e quer apresentar ser altruísta e ter o total domínio dos seus apetites e prazeres. A tendência das pessoas é antes para esconder tais traços dos outros e de si mesma por trás de uma fachada que as mostre como esperam que os outros a aceitem. É como se fôssemos obrigados a nos perguntar, por trás da fachada que cada um de nós mostra, por trás de um corpo bonito, de uma roupa bem alinhada, que submundo escondemos das pessoas e também escondemos de nós mesmos. Sigmund Freud, um grande marco no desenvolvimento da compreensão do ser humano, a partir de 1900, com o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, ele nos apresenta a consciência fazendo analogia com a pedra de um iceberg. E que aquela ponta que nós conseguimos observar, representando o estado de consciência daquilo que eu vejo e daquilo que eu sei a meu próprio respeito, é nada mais do que 5 ou 10% daquilo que me representa. E depois dele vem Carl Gustav Jung dizendo que tudo isso que eu sei, tudo aquilo que eu reconheço dentro de mim mesmo, pode ser comparado a uma pequena ilha em relação a um grande oceano. Então, quando alguém me acusa de vaidoso, de perverso, de intolerante, de agressivo, a nossa tendência é dizer que não. Porque quando olhamos para a nossa consciência representada na pedra do iceberg, quando olhamos para aquela parte que está acima do nível do oceano, nós dizemos, não existe isso aqui. Mas depois de Freud, nós fomos obrigados a reconhecer que existe um mundo submerso e que talvez seja eu perverso. Talvez seja eu agressivo, desequilibrado na dimensão sexual, na vaidade, no orgulho, na prepotência e em tantas outras coisas que morremos de medo de sermos conhecidos como tal. E no meio religioso, Joana de Ângeles traz uma colocação que então gera um grande impacto para nós. Ela dirá, não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. E aí nós precisamos pensar, quanto da nossa busca por espiritualidade, quanto das reflexões e dos comportamentos nobres que temos, eles são de verdade nobreza da alma, ou podem ser apenas as máscaras bonitas e adequadas que escolhemos para camuflar os conflitos que habitam em nossa alma. Mas quando vocês me veem aqui, num discurso religioso ou espiritual, psicológico ou transcendente, então nenhum de vocês imaginará o mundo submerso que existe dentro de mim, e da mesma maneira eu para com vocês. Sigmund Freud, naquele tempo de 1900, começou alguns estudos a partir do que ele chamou de ciúme paranoico. E ele chegou a uma constatação extraordinária para todo ciumento. Tem algum ciumento aqui? Não precisa levantar o braço para não gerar constrangimento. Mas ele, então, estudando o ciúme paranoico e aquela loucura que envolve o sujeito a acusar e dizer, você vai me trair, você não pode olhar para lá, você tem que ficar do meu lado, ele descobre que o sujeito paranoico em relação ao ciúme traz, na verdade, dentro de si, o desejo de traição. Mas por não conseguir enxergar em si mesmo o desejo da traição, por não suportar enxergar-se como um possível traidor, ao invés de reconhecer-se como de fato é, projeta no outro. E faz crer que o outro é possível de lhe trair. Combate e condena aquele que diz carregar o desejo de traição, quando, em verdade, o desejo de traição está na dimensão inconsciente do próprio sujeito, que não consegue enxergar
o mundo que lhe habita. A esse fenômeno, Freud chama de projeção. E eu trouxe essa tela, ou um recorte da tela de Manche, porque há quem diga que expressa no grito, expressa o horror, o desespero, a angústia, que é muitas vezes o que nós sentimos quando somos obrigados a nos deparar conosco mesmos. Horror, desespero e angústia. A projeção é uma operação na qual o sujeito quer expulsar de si e localizar no outro qualidades, sentimentos, desejos, etc., que ele recusa em si. Trata-se sempre de rejeitar para fora o que se recusa a reconhecer em si ou o que se recusa a ser. E a partir desta teoria, nós somos obrigados a pensar que toda vez que o comportamento alheio gera um desajuste dentro de mim, um mal-estar, um incômodo, um inconveniente, algum tipo de exasperação, este comportamento do outro fala mais de mim do que propriamente do outro. E quando eu olho para a conduta de alguém e digo, este é um arrogante, esta é uma sem-vergonha, eu conheço esse tipo de gente, aquilo ali é vaidade pura, egoísta, avarento. Todas as vezes que nós acusamos alguma pessoa de qualquer comportamento, em verdade nós estamos falando dos conteúdos que existem dentro da nossa própria alma. E o ruim de entendermos um pouco disso é porque no dia agora, depois de terem ouvido essas colocações, que você pensar em dizer ela é uma vagabunda, você vai dizer, é uma irmã nossa, né, uma querida. Porque você sabe que se você disser ela é uma vagabunda, você vai ter que olhar para a vagabunda que existe dentro de você. Nós somos lobos em peles de ovelha. Alguns temos maior capacidade de esconder estes conteúdos, outros um pouco menor. Fico me recordando do episódio daquela família Nardoni, que foram acusados de matar a criança e jogar de cima do prédio, e algum tempo depois se reunia à frente do prédio uma multidão, pessoas que queriam justiça, e se soltasse aquele casal no meio do povo ensandecido, eles agrediriam com requintes de crueldade, de modo que aquele casal não fez com a criança. Mas quando nós olhamos um pai e uma mãe agredir uma criança até a morte, isso nos gera uma revolta, porque me obriga a cogitar que como um ser humano igual a eles, essa agressividade pode existir dentro de mim. E eu preciso eliminá-los em absoluto, na tentativa de eliminar o que existe dentro de mim. E quando eu olho a prostituta, eu desejo da limpeza que precisa acontecer na comunidade, no discurso de Eliot Spitzer, para esconder o meu desejo de prostituição, para esconder as coisas que eu não consigo lidar e que me envergonham. E neste movimento nós transformamos o outro em inimigo, nós o combatemos. E todas as pessoas que de maneira declarada ou velada são postas e vistas como um combate, revelam muito mais de nós mesmos do que nós imaginamos. A intensidade do relacionamento de transferência, diz Jung, é sempre equivalente à importância de seus conteúdos para o sujeito. Ou seja, quanto maior for a reação emocional que eu tiver, mais importante é aquele conteúdo na minha alma. Quanto maior for o mal-estar que existir dentro de mim, maior então é a importância e o conflito que eu tenho em relação àquele tema na minha vida. E de alguma maneira, todas as pessoas que aparecem no nosso cotidiano e que geram este mal-estar, deveriam, ao invés de ser vistos como inimigos, serem vistos como um presente. Porque é a oportunidade que a vida nos concede de enxergarmos a nós mesmos. Joana de Ângeles nos diz que toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar, torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Carl Gustav Jung faz um convite. Ele diz, não saia, é no interior do homem que habita a verdade. Porque a busca pela espiritualidade não se dá de fora para dentro. Não se dá com discursos espirituais, não se dá com posturas de humildade ou de companheirismo. Ela se faz a partir do inferno das nossas próprias paixões, porque esta é a colocação do autor da psicologia analítica. O inferno das nossas próprias paixões, que precisa ser vivenciado para que possa um dia, quiçá, ser transformado. Então, para concluir a minha fala, eu quero compartilhar com vocês um texto que nós escrevemos sobre a oração da sombra. Senhor Deus, Pai de todos, como sempre voltamos-nos a Ti para Te louvar e Te agradecer. Mas hoje, em especial, nossa oração é para Te pedir. Queremos Te implorar por todos aqueles que vivem à sombra do mundo, nos presídios, nos prostíbulos, nas ruas e nos becos, nos manicômios e no submundo. Queremos pedir Tua bênção e Teu amor, porque sabemos que como um Pai, justo e bom, de perfeição infinita, jamais abandona qualquer filho Teu e que jamais desejas a punição ou a condenação, posto que é amor incondicional. Então, Pai, pedimos por todos aqueles que se perdem nas drogas, no álcool, os que vendem seus próprios corpos. Queremos Te pedir pelos loucos, esquizofrênicos que se perturbam e perturbam os que estão à sua volta, suplicar pelos suicidas e pelos homicidas, pedir pelos delinquentes, pelos depravados, alienados, dementes e violentos. Queremos Te rogar também pelos fracos, pelos omissos, pelos rebeldes, narcisistas, sádicos, hedonistas, perversos, masoquistas, pelos homens sem lei, sem amor, sem nada. Mas, acima de tudo, queremos Te pedir por nós, que já fomos, seremos ou somos um pouco de tudo isso. Olha por nós, Pai. Pela atenção de vocês. Muito obrigado.